faz arder o coração, traz a verdade, ilumina a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo, que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, a liturgia, então, desse 16º domingo do tempo comum, nos coloca frente à compaixão de Jesus. Esse agir compassivo, esta compassividade deste Jesus Cristo que olha com muito carinho para os seus. Muitos seguiam Jesus com seus problemas, com suas dificuldades, com as suas necessidades físicas, espirituais, humanas, psíquicas. Não é diferente de hoje, né? Muitos também seguem esse Jesus com todos os seus problemas, dificuldades, necessidades. E espero que nós façamos parte desse grande grupo, de estarmos em busca desse Jesus, porque entendemos que Ele olha por cada um de nós e para cada um de nós com esse olhar compassivo. Sentir compaixão é sentir com o outro, sentir as dores do outro, as necessidades do outro e agir com amor, com misericórdia para com o outro. É isso que é sentir compaixão. E ainda mais com todos os problemas que acarretam a nossa vida, as dificuldades, temos aí a pandemia que nós estamos sofrendo e as sequelas nos impactam profundamente. Então já se torna mais difícil a nossa caminhada, porém, pela fé, pela esperança e agindo na caridade, nós vamos deixando Jesus Cristo agir com compassividade na nossa vida. Nós vivemos num ambiente onde aqueles que de fato deveriam agir conforme este Deus, conforme esta compassividade de Deus, perante as pessoas, parece que se fecham para esta realidade do mundo, para essa realidade dessa sociedade de hoje. Aqueles que deveriam agir conforme Deus, de ir ao encontro dos mais fracos, pobres, desfavorecidos, necessitados, cada um de nós, parece que são os desinteressados. E por isso que nós devemos chamá-los a agir, mostrando que a ação do Cristo Jesus pode ser vivida por todos. E celebrar a Eucaristia significa para nós comprometer-se com esta proposta de Jesus. E hoje nós estamos celebrando a Eucaristia. Estamos nos comprometendo com esta proposta do Cristo Jesus. Qual a proposta? De levar com a nossa vida esta mensagem do Evangelho, a mensagem desta compassividade, da compaixão de Deus. A primeira leitura, o profeta Jeremias, ele revela Deus que comunica ao povo, a partir da sua voz, a voz de profeta, que surgirão pastores, líderes, mas serão segundo o seu coração. Por quê? Porque agirão conforme a vontade de Deus,
conforme o pensamento de Deus, agirão em favor da aliança com Deus, serão fiéis a esta aliança. E tudo indica que cada um de nós, quando experimentamos o encontro com o Cristo Jesus, também nos tornamos fiéis a esta aliança de Deus na nossa vida. A aliança que Deus faz é uma aliança de amor para com o seu povo, uma aliança de cuidado, uma aliança de viver com paixão, misericórdia para com o seu povo. Então o texto hoje da primeira leitura já inicia assim: ai dos pastores. Tudo bem que Jeremias está falando no contexto de que os grandes da época, os reis, deveriam vir de encontro ao povo, aqueles que sofriam, e olha, se tornavam tão desinteressados que não agiam em favor do povo, mas em interesses próprios. E é nesse contexto que Jeremias levanta a voz e fala ao povo que Deus vai suscitar um líder, um pastor. Ele mesmo vai guiar o seu povo, o seu rebanho. E olha, nós temos Jesus Cristo. Se o próprio Deus estabelecerá esta ação dele no meio do povo como pastor, revela-se Jesus Cristo. E aí nós vamos entender o evangelho apresentado para nós hoje. Hoje nós estamos no contexto do evangelho de que semana passada os discípulos foram enviados por Jesus para a missão, para anunciar a boa nova, curar os enfermos, expulsar os demônios, e hoje eles estão retornando desta missão, eufóricos, felizes, e começam a contar para Jesus o que tinha acontecido. E Jesus, vendo que eles estavam cansados, diz e convida eles: olha, vamos para um lugar deserto para descansar um pouco. O lugar deserto, sempre quando a gente fala de deserto, parece que vem na nossa vida, na nossa mente, um lugar quente, árido, mas o lugar deserto, o deserto é um lugar de encontro com Deus, o de encontro com Deus. Lembra o povo que saiu da escravidão do Egito e caminhou pelo deserto? Deus ia à frente do povo e ia atrás do povo. É o lugar de encontro com Deus. E Jesus pede aos discípulos para que fiquem, estar com Jesus, só para estar com Jesus. Vamos para um lugar deserto para ter o encontro com Deus, Ele sendo Deus. Então Jesus pede: vamos ficar juntos, para nos abastecer desta misericórdia e desta compassividade. E aí nós vamos ver que Jesus, quando Ele vê a multidão, Ele age por compaixão. Quando Jesus vê, Ele desce do barco, vê aquela multidão que sofre com os problemas, dificuldades, Jesus age por compaixão e começa a ensinar-lhes, começa a caminhar com o povo. É nesse contexto que Deus se torna o pastor do seu rebanho. Nós fazemos parte deste rebanho de Deus. Então Deus se revela a nós, com todas as diversidades que o mundo nos apresenta, com todos os problemas, dificuldades, tristezas, Deus se revela a nós como pastor e vai afagando a nossa caminhada de fé, vai cuidando da nossa vida. Olha, para que nós possamos perceber isso, é necessário ter a fé. E como que está a nossa fé neste Deus que se revela todos os dias para nós, que nos chama todos os dias para viver este amor, esta misericórdia? Paulo, na segunda leitura aos Efésios, vai exortar a comunidade, e assim consequentemente cada um de nós, a também querer estar com Jesus nesse momento, é estar nesta unidade com Cristo Jesus, estar nesta unidade com Deus. E o que nos liga a Deus é o sangue precioso de Jesus derramado na cruz. Amados irmãos e irmãs, que sentido profundo Paulo nos apresenta nessa leitura, de viver esta unidade com Deus a partir do sangue de Jesus, que nos traz essa comunhão com o Pai, quando nós deixamos ser lavados por este sangue e quando nós comungamos este corpo e este sangue na Eucaristia. Assim, depois dessa experiência de estar com Jesus Cristo, nós cristãos devemos também ser compassivos para com todos. O exemplo já nos foi dado, o próprio Jesus nos dá o exemplo.
Eu vos dei o exemplo, agora vá e faça o mesmo. Então, que nós possamos assumir esta característica do Cristo hoje e levar este Cristo Jesus no mundo tão dilacerado por diferenças, tão dilacerado por violências e tão dilacerado por desigualdade. Que o Cristo nos guie e o Espírito Santo sempre nos encoraje para ir no mundo, ser a presença dele, do próprio Cristo no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.